A partir de agora, pela Rádio Clube, Destaque do Esporte. Apresentação, Chiquito Fernandes. (20h25). A partir de agora, tá valendo o destaque do esporte aqui da Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus, com a apresentação de Chiquito Fernandes. Ao meu lado direito, Julival Júnior, e ao meu lado esquerdo, estamos aqui nosso amigo Hélio Alves, do Tribuna do Recôncavo, que faz essa parceria junto também com a Globo Festa Esporte. O nosso destaque já se encontra aqui nos nossos estúdios. Aqui o destaque do esporte, que foi formada por toda a equipe. Pedimos licença ao nosso gestor maior, Lélis Fernandes. Bota a vinheta aí do nosso comandante Hélio Alves. Lélis Fernandes. E de segunda a quinta tem ele. Itajaí Júnior. Também tem o comentarista padrão da rádio, Juliano Lima. Exatamente, eu mesmo, Chiquito Fernandes e Julival Júnior e Hélio Alves, apresentando os destaques aqui do esporte. Já teve vários, já teve nosso amigo Nilton Santos, Lívia, Edson do Boxe, e agora eu vou deixar eles dar sua boa noite e falar o nome dele completo e o nome de guerra. Boa noite. Boa noite, Chiquito. Boa noite, Hélio, Julival. Boa noite, ouvintes da Clube, de um modo geral. Seu nome é? Santo Antoniense, de modo geral. Antônio Carlos Fernandes de Jesus. E no popular, Carlinhos do Bahia. Carlinhos do Bahia, minha gente. Hoje ele é o grande destaque aqui do Destaque do Esporte. Carlinhos do Bahia, natural da onde, Carlinhos? Santo Antônio de Jesus? Santo Antônio de Jesus. Nome dos seus pais? João Ladislau Fernandes e Maria Fernandes. Sabe o nome de todos os seus irmãos? Vamos jogar. Nós temos aí o maestro, logo em cima, Dedeu, cabeça de área, né? Dedeu Noli, que é o comando geral, é a primeira pessoa da lista. Agora vem Terezinha, Nenel, Miriam e o Cabo Lely. E eu sou o caçula. Como diz no popular, é o resto de aparição. Carlinhos, com quantos anos Carlinhos se interessou pelo esporte? Será que foi futebol, atletismo, futsal? E quem foi que incentivou Carlinhos do Bahia nessa modalidade? Fica à vontade, Carlinhos. Bem, nós sempre, ainda criança, sempre nós gostamos de estar na prática do esporte, aquilo que sempre nos mexeu com a nossa cabeça, o interesse de participar, de estar praticando esporte e estar exatamente fazendo tudo no esporte, que fosse futebol, atletismo, né? Que era, inclusive na nossa época, o esporte popular, o futebol e o atletismo, que vinha mesmo sem essa grande dimensão a nível de projeção nacional, assim, no todo, mas como o futebol, mas em termos de popularidade, mas já participávamos com os grupos que participávamos daquelas corridas de rua, saímos daqui da cidade já acompanhando, lembro bem com o Lélis, Neca, né, de viajante, o antigo rock que levava o grupo para correr na Muritibinha, coordenada por seu Benzinho, que era o Pascoal, e tem o apelido Benzinho, ainda está vivo até hoje. E essa turma toda aí que incentivava, e a gente ia participando tudo que era para esporte, para fazer esgrima, a gente assistia os filmes na televisão, filme de espada, depois cada um pegava uma vara de assar-peixe e ia brigar, exatamente fazer, lutar espada. E assim sucessivamente. Mas o futebol... Com quantos anos Carlinhos se destacou no futebol? Já o futebol, com 14 anos, a gente, após... nós somos de dezembro, ainda após a Copa do Mundo de 70, a gente armava os famosos babas de rua. E naquela época tinha muitos esportistas, me lembro bem como o Cuíca, né? O famoso Cuíca.
que incentivava também aqueles barbas ali no meio da rua. Ica, o pai de Marisete, Que bairro, Carlinhos? Que bairro? Antônio Fraga. Foi bom você alertar. Rua Antônio Fraga. E a gente tinha ainda aquela motivação de armar os barbas, querendo imitar os jogadores da seleção brasileira naquela época, Copa do Mundo. E daí a gente foi desenvolvendo de um modo geral, e quando nós chegamos em 72, 71, a gente resolveu fazer um time. Em 71, o Carlinhos tinha quantos anos? Em 71, falando 13 anos, fazia 14 em dezembro. Quando foi em 71, nós formamos um time, e como a gente já gostava, eu via pelo rádio aqueles jogos, aquela coisa toda, nós resolvemos fazer assim o Bahia. Resolvemos fazer o Bahia. Né? E nós não tínhamos material, né? Não tínhamos material para fazer esse Bahia, era uniforme naquela época. Então, a gente, me lembro como hoje, nós compramos o primeiro jogo de camisa, era na mão de Cidenísio, filho de Císio, do supermercado. Cidenísio, saudoso Cidenísio. Saudoso Cidenísio, né? Que ele tinha um time que era o Bahia do filho de Císio, chamado. Era uma camisa branca com os frisos vermelhos e tinha um escudo triangular, parecendo o escudo do Bangu, e tinha a letra B, que é azul, que era o Bahia. Então, nós colocamos, mas quando fomos olhar o escudo, parecia mais Bangu do que Bahia. Entendi. Aí nós resolvemos mudar para Bangu. E continuamos com Bangu, com aquela galera ali da Maria Nunes e outras ruas. O Bahia sempre acatou assim, pessoas também de outros bairros, mas aquela coisa na cabeça, tinha que ser Bahia. Aí em 72, nós compramos um jogo de camisa, exatamente das cores do Bahia, branco com os frisos vermelho e azul, e tinha o escudo, que eu acredito que ainda tem guardado lá de reserva, é o escudo feito de crochê. Screen, não, ali o cinco screen e aceso assim com caneta, que era o escudo do Bahia. Na mão de Laudilino. Laudilino. Dá só uma paradinha aqui, Carlinhos, pra gente falar nossos patrocinadores. Segura aí, nosso amigo Laudilino. Manda um abraço pro meu amigo Frank, do Saborear, pizza maravilhosa. Todas as sextas vamos estar lá saboreando essa pizza. Entrar em contato com o Frank também, para ver se a gente deixa essa pizza sempre para o final do mês, para os 4 participantes. Alô, Frank, seu restaurante nessa parceria maravilhosa. Restaurante Saborear, hein? Pizzaria. Já almoçou lá, Julivão? Já, comida espetacular. Então agora você sabe que tem que almoçar lá direto, que é nosso parceiro, né? Claro que sim. Então mandar um abraço também, carinho genérico, ao lado da Bela Vida. Procura nosso amigo Romildo, goma de tapioca Omara, a tapioca da Bahia. Procura nosso amigo Nino, Revep, revenda de veículos, peças e pneus, Continental, caminhões e tratores. Nosso amigo lá na Revep. Autoescola Mais Amigos, onde você aprende muito mais do que dirigir. Autoescola Mais Amigo. Grupo CTO, prevenindo doença e promovendo saúde. Mais família, menos droga. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil. Prefeitura de Jaguaripe, um governo de um novo tempo. Paramos aonde, Julivão? Quando ele falava exatamente das cores do uniforme do Bahia de Carlinhos. Fica à vontade, Carlinhos do Bahia, nosso convidado aqui no Destaque do Esporte. Lembrando que para a semana tem outro destaque que é o maior sucesso. Fica à vontade, Carlinhos. Então, como nós estamos falando, pegamos na mão de Laudilino, que a gente era colega de escola naquela época, Laudilino, filho de Lauzinho, dali da Salgadeira, né? E aí foi aquela maior alegria fazer o time do Bahia. E eu contei naquela época já com o nosso amigo Nicolau, Roberto, Dileca, era aquela turma, esse menino Lísio também fazia parte no grupo, e lembro-me bem que nós tivemos assim, aquele reforço todo quando o nosso amigo Carlinhos Pintor, né, que é o Carlinhos do Vitória, resolveu fazer até hoje essa dupla Bavi no comando do Bahia. Né? Carlinhos Pintor chegou junto como diretor, aí para frente a gente começou a desenvolver o trabalho e nós demos continuidade até hoje, como diversos amigos participaram. Nós tivemos um Bahia que nós tivemos assim vários, além desses citados,
entendeu? Além do apoio também que o nosso pai dava para a gente fazer o time, né? Naquela época que futebol... E a comunidade da rua Antônio Fraga? Da rua Antônio Fraga, né? Ajudava também. Também, porque eu lembro que futebol naquela época era coisa assim, que a pessoa era coisa de vagabundo. Só aquilo que a gente via na televisão, que era os que mais passavam. Ninguém não queria que jogasse. Mas a gente inventou fazer, fez uma sala assim, na nossa casa fazer, exatamente organizava, era a sede das reuniões, aquela coisa toda, e o nosso pai, nossa mãe, inclusive o velho assim, ele gostava, a turma faz aí, o futebol vai estar na rua, aquela coisa toda assim, e tinha aquele apoio todo. E o pessoal do grupo, da rua, sempre dando aquela força. No andamento, nós tivemos, para não perder aqui o fio da meada, vários colegas que assumiram direção, como nós tivemos Zé da Gráfica, Beto de Fidelis, o saudoso Beto de Fidelis, tivemos Juliano, já foi presidente também, Juliano Lima aqui, já foi presidente do Bahia. Juliano Lima? Juliano Lima, já foi nosso presidente, doutor Givando Diniz, também já foi presidente, porque a gente sempre teve o presidente, a escolinha, mesmo sendo assim uma coisa de nossa propriedade, mas para efeito das competições de liga e tal, e a gente queria sempre inovar, ia mudando assim, tinha que fazer sempre eleição e tinha um presidente. Até porque o estatuto... Exato, e daí vem a questão já estatutária para ter sempre presidentes para esse nível de competição. Carlinhos. E para não esquecer, Chiquito, outros esportistas que nos ajudaram, como o saudoso Dogão, né, da São Luís, Salvador, e outros. Já teve até troféu, final de campeonato municipal com o nome dele, correto? O nome dele, exatamente, né? Foi grande árbitro da cidade e um cara que, infelizmente, jovem, né? Aconteceu saindo do mapa assim de repente, né? Mas todos esses ajudaram. E aí a gente deu continuidade a esse trabalho e o Bahia começou a participar de competições, fazendo aquelas copinhas e tal, ia incentivando o time do bairro tal. E isso, assim, eu me sinto muito gratificado porque criou assim um estímulo para que outras escolinhas fossem surgindo. E tivemos um tempo que vários debates, ou melhor, várias etapas de disputas acirradas, quando surgia ainda naquela época, já mais para frente um pouco, tinha o Vitória de Dr. Neilton, Vitória de Dr. Neilton, depois vem a sequência, tinha o Brasil de Antônio Assis, e tinha aqueles times de Zezito do Palmeiras, Paulo Vilela, que já tinha, o saudoso Paulo Vilela, que já era do Cruzeiro, mas fazia também time de garotos, além de Fluminense, outros que tinha Veriano Romão no comando, esse pessoal. Disso de Madeira, né? Disso de Madeira, né? E nós tivemos grandes jogadores, e daí muita gente foi aparecendo no futebol de base, inclusive nós tínhamos um atacante chamado Julival Oliveira. Carlinhos, exatamente, sua história é grande, inclusive nosso narrador. Meu pai. Felipe Pereira, nosso narrador aqui, tá mandando um alô pra você, nosso narrador que vai estar aqui no sábado e no domingo, fazendo a alegria da galera. Carlinhos, qual foi, pra gente passar também a bola pro nosso companheiro, qual foi sua maior decepção dentro do futebol dentro de São Antônio de Jesus? Dentro de Santo Antônio de Jesus? Exatamente. Bom, problemas sempre todos nós passamos, né? E dificuldades, né? Momentos de chateação com situações de administração do futebol, de clubes, de liga, de empresas, de eventos, tal, de um modo geral. Mas eu posso assim citar rápido que o ED Bahia é um time o time adulto, ele poderia ser aqui a seleção da cidade. Ele perdia de 1-0, perdia de 2-1, mas não tomava assim goleada. E a minha decepção, e naquele momento traz uma chateação, é que nós tomamos uma goleada do Fluminense há alguns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, né, no campeonato. E foi em 2014, foi 14, né? 2014. E a minha decepção não é você tomar uma goleada de um time, é porque o Bahia que não perdia para times assim dessa maneira, nós ficamos chateados com as pessoas que
os atletas, principalmente da casa que nós demos maior assim, apoio, atletas que nos deixaram assim na mão. Nós sabíamos que o Fluminense tinha um grande potencial e a gente enfrentava um jogo difícil naquele momento, certo? Mas sabíamos que podia até ganhar o jogo, ou empatar, ou perder, mas não de goleada. E a falta de compromisso e de responsabilidade desses atletas nos deu assim aquele resultado. Então, aqui para mim foi assim, a maior decepção, porque mexeu muito com a nossa cabeça e com o clube. Já que você falou de Fluminense, temos aqui com o nosso diretor Julival, já vou passar a bola para ele fazer sua primeira pergunta. Antes de fazer a pergunta, Carlinhos, eu queria lembrar um pouco dessa partida aí, onde eu estava ali e vi a sua, assim, decepção, não pelo placar, até porque quem estava lá não estava entendendo o que estava acontecendo, mas a gente que está fora das quatro linhas, a gente sempre procura entender o porquê daquilo ali, porque não era comum um time perder de um placar tão elástico, mesmo sabendo que o nosso time Fluminense tinha uma qualidade assim diferenciada, digamos assim, claro. Não superior, porque futebol é 11 contra 11. E, Carlinhos, eu acho que essa parte de compromisso de atleta é uma grande decepção, não só sua, mas como de todos os presidentes e dirigentes de clube, porque na hora que você precisa deles, eles, não todos, é claro, a gente não pode falar assim nem todos, mas na hora que você precisa deles, eles te deixam na mão. Infelizmente, naquele dia fatídico, em 2014, a gente ganhou o título naquela oportunidade, mas foi assim um jogo assim estranho, digamos assim, não normal. Mas vamos para a minha pergunta. Primeiro eu queria assim te dizer que eu me sinto honrado em estar entrevistando você e fazendo essa pergunta para você, porque meu pai sempre falou de você, meu pai sempre falou da dificuldade de vocês ali na rua Antônio Fraga, e dizia que vocês trabalhavam, que futebol era coisa de moleque mesmo, que o pai dele, meu avô, naquela época brigava quando ele saía para jogar, e me contou várias e várias histórias do Bahia de Carlinhos, e sua com ele, e, enfim, de vários jogos que ele participou. Eu, infelizmente, não consegui jogar no mesmo nível que ele, mas ele me conta boas histórias, e quando eu falei para ele hoje que o convidado era você, ele disse, diga Carlinhos que eu estou mandando um abraço para ele. Enfim, Carlinhos, todos os grandes treinadores de Santo Antônio de Jesus, Nilton Santos, Piega, Bodão e outros, professor Tadeu, que teve sua época, o próprio Dega, enfim, todo esse pessoal que trabalha com futebol de base sempre sonha em revelar atletas. Nilton Santos e Piega revelou vários atletas, a gente tem Vicente lá jogando na China, o William, enfim. Mas ninguém revelou o Penta. Carlinhos revelou Júnior, pentacampeão para o mundo. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor se sentiu em ver um jogador que treinou na escolinha do senhor, que teve a mesma oportunidade que os seus atletas de hoje têm, ou talvez até tinha tido menos oportunidade, porque a realidade de hoje é diferente. Como é que o senhor se sentiu em assistir a Copa do Mundo, claro, e ver, disse, rapaz, aquele cara ali que está ali, naquele elenco ali, passou pela minha mão? Não resta dúvida que era a maior alegria possível, emoção e orgulho, porque a gente vê que é um trabalho muito difícil, não se consegue assim o pessoal com facilidade para trabalhar assim no futebol amador, somente esses atletas que quando começam chegando a uma idade de juvenil acima, eles começam uns para trabalho, outros para namoro, outra coisa, começa a deixar muito treinamento. Verdade. E Júnior sempre foi assim um atleta dedicado, e até mesmo para jogar fora, né, nesses compromissos que tinha cidade vizinha, que alguns colegas chamavam, como hoje sempre o pessoal sai para jogar, ele para sair, às vezes até, a não ser, ou se fosse assim escondido, no caso saía no grupo, escondido, e depois falava com a gente, não, a gente vai brincar tal, ou assim mesmo avisando que
ia sair, que a turma ia ter um babinha, tá, um jogo do time vizinho. Então ele tinha esse compromisso, diferente de muitos outros. Mas ele dedicava, participava, podia ser no campo do Botafogo, lá no CSU, vamos dizer, no campo do Derba, onde estivesse, de acordo com qualquer que fosse o campo, ele estava participando. Então, quando surgiu essa situação de Júnior começar o profissional, eu me lembro que o atleta Adilson Cainágua, aqui da nossa cidade, se ele estiver ouvindo a resenha, ele às vezes comentava, Carlinhos sempre dizia a gente, amanhã ou depois um de vocês pode jogar no time profissional, até na seleção brasileira, quem sabe. E a turma dava risada. Até hoje, Adilson, quando nos encontra, ele fala sobre esse tema. E de repente, que ele era do grupo de Júnior também, né? Sim. E de repente surgiu Júnior e foi aquela emoção. E a emoção total, exatamente, em saber que era de Santo Antônio de Jesus e que foi aqui atleta da Escolinha de Esportes do Bahia. Isso não resta dúvida, isso nos deu assim mais força e trouxe motivação também para que os outros se interessassem para ver que aqui do interior de Santo Antônio de Jesus também poderia e pode ainda sair muitos Criou uma outros referência, júniores, né? Uma grande referência. Falar com o nosso amigo também aqui, Hélio Alves. Antes lembramos aqui, nosso amigo Franco do Saborear, pizza maravilhosa, restaurante sensacional, à la carte, espaço para evento, lá no Saborear, que é o nosso parceiro. Também tem Drogaria Vilas Boas, medicamento similar e genérico, ao lado da Bela Vida. Procura nosso amigo Romildo, goma de tapioca Omara, a tapioca da Bahia. Procurar nosso amigo Nino. Revep, revendedora de veículos, peças e pneus, continentais, caminhões e tratores. Exatamente, nosso amigo Revep, Autoescola Mais Amigos, onde você aprende muito mais do que dirigir. Procura a Autoescola Mais Amigos. Grupo CTO, prevenindo doença e promovendo saúde. Mais família, menos droga. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil. Prefeitura de Jaguaripe, um governo de um novo tempo. Lembrando que vocês podem ligar pra gente, perguntando, fazendo a sua pergunta, esse Boloarte, nosso amigo Carlinho do ED Bahia, ou também você pode mandar seu áudio pelo WhatsApp, o 75, é o 8295-1450, destaque do esporte. Na próxima sexta, vocês ficam interligados na Rádio Clube, que tem mais um parceiro, amigo, que faz parte do esporte de São Antônio de Jesus. É com você, Ariel, fica à vontade para fazer a pergunta ao nosso professor Carlinhos. Ok, meu caro Chiquito, Julival, Carlinhos, que inclusive foi meu professor de Educação Física. Professor Carlinhos, em 4 de setembro, o ED Bahia participou lá em Gongogi, aqui na Bahia, da disputa da Copa Sul Bahia. E na época o senhor alegou que solicitou o ônibus na prefeitura aqui em Santo Antônio. Esse ônibus foi confirmado e na véspera o senhor foi despachado. Como o senhor se sentiu naquele momento? E outros fatos dessa natureza aconteceram ou foi apenas um fato isolado entre o ED Bahia e a gestão pública daqui de Santo Antônio quanto ao apoio à sua escola? Na realidade, a gente já teve assim alguns momentos de facilidade, onde o prefeito nos atendeu, mas teve momentos também que a gente ficou a ver navio, né? E quando nós corremos atrás assim do transporte, nós assim ficamos assim um pouco decepcionados em que esse período já assim do ano de 2015, a gente notou assim que as coisas dificultaram muito para a gente a nível de conseguir transporte para sair para um evento. Mesmo porque não quer dizer que a gente tem que estar sempre em eventos e que a prefeitura tem a obrigação de estar dando transporte. A gente entende, a prefeitura, através da sua Secretaria de Esportes, no intuito de, ela tem assim a posição de fomentar o esporte no município. E quando tem atividades, principalmente que vão representar a cidade, melhor ainda para se fazer. Então, nós tivemos assim algumas decepções, porque já estávamos na Bahia Cup e não deu certo, a gente não conseguiu transporte de maneira nenhuma, durante esses eventos. A gente corria, era prometido e não, vamos ver, vai lá, depois tal, não conseguia através da secretaria. E quando nós saímos para Gongogi também, a gente fazia uma solicitação, no momento não havia possibilidade.
nem mesmo tinha a questão dos carros escolar, porque achava que tinha a influência de não poder ir para a BR nesse sentido, e aí outros carros a gente já não tinha mais esperança, porque ele sempre dava não, a secretaria dava não, vamos ver, tal, mas não conseguia. Então a gente, no corre-corre, teve que correr atrás de mais um, e na época nós lembramos aí de pedir ao deputado Rogério Andrade na época, vamos ver agora os políticos também que estão fora, não só os daqui, deputado, né, a gente conseguiu votos para ele, vamos ver se ele atende a gente. A gente solicitou, ele atendeu. E aí conseguiu o ônibus, a gente fez a viagem e participou da competição. Rapidinho, em poucas palavras, há algum tempo o Éder Bahia ganhou do jogador Júnior um ônibus. Como está esse ônibus? O que, se não estiver funcionando, o que é necessário para dar a manutenção e ele voltar a transportar os jogadores do Éder Bahia? Em poucas palavras. Nós tivemos assim demos assim uma parada ainda, o ônibus ainda movimentando, mas algumas coisas que a gente precisava em termos de reformar, que já estava precisando, e na época nós começamos com o próprio Júnior também no início, logo a nível de a gente tentar fazer essa reforma, ele até foi favorável, mas o dia a dia a gente não encontrava ele ainda naquelas viagens, marcava tarde, nunca conseguiu assim ver, e o carro ficou parado. Esse tempo que demorou parado, ele também acabou dificultando, complicando mais algumas situações. Aí nós já tentamos e a gente não conseguiu, assim, patrocínios, alguma coisa assim, a gente segurou e até hoje a gente vem fazendo assim, cada dia se coloca um tijolinho lá para ver se ele volta a funcionar. Eu acredito que sim, porque uma das coisas importantes que ele tem é o motor, né? É o coração. É o coração, ele está sempre bem. Nós temos o senhor Raimundo de Renan, que é a pessoa que acompanha ele sempre observa, e a gente tem uma vantagem também, quando nós escolhemos, fui eu que fui, inclusive com o senhor Raimundo, até o Espírito Santo trazê-lo, e a gente pegou um carro de alumínio, ele é diferente de carro de chapa, que ele aprodece, ele não, em ferrugem não aprodece. Agora, está precisando desse apoio, não esperar que fosse feita a pergunta nesse momento, mas a gente espera, está correndo atrás aí para ver se chega assim um apoio maior, porque Hélio, eu quero lembrar você uma das coisas que a gente fica chateado, porque esse carro, independente da escolinha, sempre ajudou muita instituição em Santo Antônio de Jesus, e as pessoas pediam assim, falavam nesse sentido, Carlinhos, a gente vai dar o óleo aí para levar viagem de igrejas, de não sei o quê, de bate-volta, até mesmo de prefeitura, como na época levava fanfarras, tal, o personagem bota o óleo, aquela coisa toda. E eu me lembro que tem um comerciante muito interessante aqui na cidade que ele dizia, Carlinhos, lembre que carro não vive só de abastecimento. Então você não pode estar facilitando muito. Mas a gente sempre queria ajudar, né, e outros eventos, e a gente acabou, e todo mundo esqueceu. Mas a gente ainda tem esperança, com fé em Deus a gente vai voltar a funcionar. Carlinhos Bahia, já que ele tocou no assunto sobre o esporte, sobre o seu carro, Carlinhos Bahia é perseguido por alguém da Secretaria de Esporte de São Antônio de Jesus? Esse Chiquito... até que prove assim, o contrário, a gente não tem diretamente perseguição, mesmo porque quem tiver aí, Prefeitura, Secretaria de Esporte, qualquer órgão, e todos esses que passaram, não adianta ir de encontro a Carlinhos do Bahia, porque a gente continua funcionando, né? A gente vai firme. Quando as pessoas dizem não, a gente vê se tem importância, é interessante fazer aquilo, a gente luta e faz. Me lembro bem que quando a gente foi para Assunção, Paraguai, disputar a Copa América do Sul, tinha gente que dizia até que era sonho. A gente fez rifa, correu, foi, voltou, não furou um pneu, que foi até esse ônibus que levou a gente, o ônibus da época doado por Júnior. Então, a gente foi, voltou, graças a Deus, participou da Copa, e eu fiquei feliz porque eu recebi um convite da Dom Bosco, a entidade que nos levou para Assunção, para a gente participar da Copa, agora em março, na Espanha, a Micup, na Espanha, e em julho,
a Disney Cup, que é nos Estados Unidos. Realmente é importante, é fantástico, mas a gente não tem dinheiro para isso. Eles mandam assim, é uma facilidade. E eu fiquei mais satisfeito ainda que quando eles mandam para a gente o convite, eles fazem uma lembrança, no e-mail eles abrem outra página mostrando a competição que a gente participou em 2003, 2004, a Copa Mercosul, lá em Assunção. Então, eu acredito o seguinte, existem pessoas que não colaboram, pessoas que dificultam, certo? Mas eu tenho certeza que a nossa perseverança, ela passa a ser maior do que as perseguições. Não é impedir, mas às vezes não é diretamente perseguição, mas eu tenho certeza que muita gente, de um modo geral, nessa área do esporte, poder público, principalmente, dificulta as coisas para a gente. Não sei porquê, a gente não faz mal a ninguém, a gente apenas ajuda e divulga o nome de Santo Antônio de Jesus. Carlinhos, se o gestor público maior, que é o prefeito da cidade, Humberto Leite, falasse para Carlinhos agora, amanhã você vai ser o secretário de esporte do município de São Antônio de Jesus. Qual era a resposta do professor Carlinhos? Chiquito, eu tenho certeza que o prefeito deve ter, assim, as pretensões, assim, pessoas que já talvez tenham maior influência com ele para se fazer. Mas a resposta é que a gente quer saber se todos nós, não só eu, Julivão e ele, mas os ouvintes querem saber. Carlinhos aceitava a proposta para ser secretário de esporte? Eu acredito que o prefeito, se ele tivesse interesse que nós participássemos da gestão esportiva no município, ele já tinha convidado desde o início, né? Já é a segunda gestão. Ele nunca falou para mim e eu também não corro atrás, certo? Mas você vai aplaudindo quem está lá para fazer pelo esporte da cidade, certo? Mas eu acredito que se não houve início, não é agora no final da administração que ele vai chamar e que a gente também não vai aceitar também. Acredito que sim. Nosso professor Carlinhos, tempo faltando só 3 minutos para a gente encerrar, passar a bola para Julivão, antes de passar a bola para Julivão. Carlinhos, 1 minuto. Eu queria que você falasse suas formações dentro do esporte ou também até fora do esporte. Vamos dizer, a nossa formação, melhor dizendo como você está perguntando, nós temos a administração de empresa no ensino médio, licenciatura em ciências agrícolas pela UNEP, depois vem licenciatura em educação física pela Faculdade de Montenegro, estão pós-graduando em atividade física e qualidade de vida, e deixei do ano passado a inscrição garantida na vaga para fazer pós-graduação em medicina desportiva pela Estácio em Salvador, que é uma das áreas que, desde quando eu venho funcionando até esse período, a gente sempre se interessou dentro da educação física e do esporte, principalmente a gente que milita ali com a área esportiva, e a gente vê hoje em dia muita gente, ainda aquela coisa antiga de atendimento na hora do socorro lá no jogo, uma coisa muito atrasada, alguém jogando água, dando massagem em atleta e de pancada, que não se pode fazer isso, puxa a perna, puxa braço e tal. E, de um modo geral, a gente, cada vez que passa, graças a Deus, eu sou membro efetivo do Colégio Brasileiro de Ciências e Esporte, que é o CBCE. Hoje também estou membro do Colégio Brasileiro de Treinadores. E a gente vem participando, assim, de um modo geral, vem se interessando mais na área, não só está treinando, fazendo atividade, mas que a gente tenha mais cuidado e conhecimento para ver o tipo de atleta que está trabalhando e como a gente pode dar um acompanhamento a um atleta nesse sentido, já que a gente vê o dia a dia muita situação de problemas de atletas, de doenças de atletas, até morte súbita, isso, aquilo, outro, o dia a dia. Então a gente se interessa, está sempre indo buscar assim, esses conhecimentos para a gente que está na área. E transferir também para os colegas que estão na área, muitos outros colegas que talvez não tenham tempo ou que não estejam na nossa área, mas que estão sempre trabalhando com futebol de base, com essas atividades. Então a gente está aí, de um modo geral, a gente vem participando, acompanhando aí a situação. Meu amigo Julival, estamos fechando nossas cortinas. Fique à vontade aí para suas declarações finais. Carlinhos, antes de eu terminar aqui, Nilton Santos mandou uma pergunta para o senhor aqui, eu não posso deixar de lhe perguntar. Ele
pergunta aqui como é que o senhor se sente em saber que passaram por suas mãos diversos atletas, não só de futebol, mas como de outras modalidades, que o senhor sempre foi muito eclético. Trabalhou com atletismo, futebol, como o senhor já contou sua história aí. E o senhor teve diversos atletas. O senhor falou muito, a gente falou de Júnior, falou de outros atletas do futebol, mas tem outras modalidades também que o senhor desbravou aqui dentro de Santo Antônio. Então ele quer saber do senhor como é que o senhor se sente em participar da formação dessas pessoas. Bom, eu me sinto muito honrado e agradecer, parabenizar também a dedicação desses atletas que se interessaram para desenvolver, porque a gente estava dentro da área de educação física e dentro da área do esporte de um modo geral. E como eu falei no início da entrevista, a gente começou como atleta, praticando esporte, e aquilo dava mais ênfase a gente continuar trabalhando e multiplicando esse trabalho, descobrindo talentos. Então, a gente se sente muito assim, lisonjeado. Nós fizemos aqui, eu até fiquei preocupado em termos da relação aqui de pessoas. A gente, às vezes, quando cita nomes, fica com medo de esquecer e alguém está do outro lado falar, né? Mas de grandes atletas que nós tivemos, no atletismo, por exemplo, uma das modalidades que a gente não só participou, como ajudou na formação de muitos atletas, Kátia Regina, né, atleta que chegou à seleção brasileira, né, de atletismo, né, bicampeã brasileira de 200 metros rasos, 100 metros rasos e vários títulos, foi atleta campeã no revezamento 4x100 pela seleção brasileira, acho que foi medalha de prata, não tenho aqui na hora aqui marcado, mas outras e outras. Kátia Regina, nós tivemos participação de grandes professores, como o professor Hamilton e outros que nos ajudaram. Tem um atleta que hoje ele é um gestor na área de esporte e que a gente sabe demais que ele faz um trabalho muito grande, que é o Nilton Santos. Nilton Santos também foi atleta de atletismo, foi velocista, certo? Corredor de fundo, correu também, representou não só Santo Antônio de Jesus, como assim, o Brasil e outros países aí representando a equipe do Brasil, e muitos outros que eu me lembro bem. Eu estou falando dos destaques, né? Mas claro. Destaques. Mas se a gente fosse falar aqui agora, lembrar de Jonário, Julival Veneno, Inácio aqui já participou de corridas de rasas aí no atletismo aqui no grupo, e outros atletas, entendeu? Como a gente tem ligado, eu não poderia deixar passar em branco aqui o pessoal do handebol, que foi a equipe que conseguiu no esporte coletivo aqui um título de campeão, o handebol com nosso amigo Peixoto, Cafuringa, Valdir, Didi, César Elivaldo, Grande, Cláudio Vale, Val Adélia, professora Adélia, César Pica-Pau, entendeu? Os atletas de futebol que nós tivemos, além de o próprio Chicão, que chegou a ser convocado na época para o Leônico, Bode, entendeu? Que foi seleção, foi também cogitado naquela época de Vitória e Bahia. E eu quero, para não deixar passar em branco, grandes atletas da base do futebol, o Miron, esses que chegaram a profissional, Miron, Neto Anacleto, Ney Tomate, Careca, que é o Ebert, conhecido, certo? Topeira, que terminou aí com o grupo com Aristide, mas começou lá conosco, Renan, Baé de Nazaré, Pucino, Rafa São Felipe, Macedo, que é o Rubão, Mundinho do Cajueiro, que manda um abraço para o Mundinho, Alex de Muniz Ferreira, Ari, que é o Nalzinho, Adriano, Maicon Jackson, Lula, Domingos, que teve no Santos todo. Domingos de Muniz Ferreira. Domingos de Muniz Ferreira, que morava ali no Amaral, a família dele é dali do Amaral, Dota, Júnior Amparo, Bodão, Vicente, que você falou nesse instante, está na China, que também teve a influência muito grande do grupo, Nilton Santos, Piega, essa turma, o Baiaco do Cajueiro jogou com a gente, chegou a Zoreia de Alagoinhas, Zoreia, não foi profissional, mas jogou muito bem, né? Embora, às vezes, quando a gente fica preocupado em citar nomes, a gente não esquecer, começa a falar dessa turma toda, entendeu? E de Santônia, essa turma toda que vem jogando. Mas, e o Júnior, que fechou a seleção brasileira, muitos outros virão, certo? E aí eu sinto muito, às vezes o tempo não dá pra gente. Exatamente. Nosso amigo Julival, uma boa noite.
Muita noite. coisa para falar, mas infelizmente o tempo é curto. Boa noite, Carlinhos. Muito obrigado por essa oportunidade. Boa noite, Chiquito. Boa noite, Hélio Alves, ouvintes da Clube. E semana que vem voltamos com esse quadro maravilhoso. Infelizmente, o tempo é curto, muita história para contar e Carlinhos certamente vai voltar em outra oportunidade, né, Chiquito? Com certeza. Hélio Alves, boa noite. Você que vai ficar aqui no Clube da Noite, nosso amigo, agradecer nessa parceria também, junto com o Tribuna do Recôncavo. Ok, Chiquito, é com alegria que a gente depois transcreve o conteúdo da fala do entrevistado para publicar também nos sites, para publicar nas redes sociais e proporcionar àqueles que não puderam acompanhar, que não tiveram oportunidade, ler depois um pouco sobre o convidado do dia hoje, o grande Carlinhos do ED Bahia. Carlinhos, muito obrigado por tudo, obrigado, tempo curto, você sabe que rádio é rádio, tem que parar no horário certo, pra gente não tomar um puxão de orelha, mas obrigado, a gente vai trazer você ainda antes do final do ano, e no final do ano vamos fazer um programa para entregar certificado todos aqueles que vêm aqui toda sexta-feira. Boa noite, Carlinhos do Bahia. Eu agradeço, Chiquito, peço desculpa a vocês e a gente não pode deixar de agradecer o 14º Batalhão de Polícia Militar, que já há aproximadamente 30 anos abriu as portas para a gente e para que a Escola de Esporte do Bahia desenvolva esse trabalho, né? E muitos outros que estão aí, como o próprio Nito da Amapron, liberou o campo dele para alguns treinamentos nossos, Código da Suel, Assis, goleiro, inclusive, a gente conseguiu uma conquista em cima do Vitória com Assis, defendendo pênalti lá no campo do Ipiranga. Assis hoje está bem magrinho, para não dizer o contrário, mas foi o grande goleiro nosso. O Clóvis, Irapuru, Genival, Cláudio Fran, Bela Massa, Benival, Dico Plástico e outros. Chiquito, não dá para ler por causa do horário, mas os colegas aí, Machalenta, Lauro, Laércio, Bodão, Danilo, Nenga, Piega, Herbert, Naldo e Amargosa, Pite de Sapé, Jorginho, Jailson, Mundinho Cajueiro, Edmundo Idário, Edmundo Grilo, São Felipe, todos esses desportistas que estão com a escolinha trabalhando, os nossos agradecimentos e parabenizar pelo trabalho que eles vêm fazendo também a todos. Obrigado. Aí o nosso amigo Carlinhos do Bahia, queria agradecer todos os nossos patrocinadores e pedir desculpa ao nosso amigo Frank do Saborear. Infelizmente não vamos hoje poder ir comer essa pizza maravilhosa, caso que aconteceu um ocorrido com a nossa família, minha família de Carlinhos, então a gente vai rapidinho lá no Hospital Regional, saber o que está acontecendo mesmo a fundo, mas queria pedir desculpa a todos vocês, hoje não interagi muito, porque aqui a gente ficou um olho no WhatsApp aqui da família e um olho no destaque do esporte, mas para a semana voltamos mais com o coração limpo, com o coração alegre, mas graças a Deus, Deus é bom que não vai deixar nada que acontecer e pedir desculpa a ele do horário, mas sexta que vem voltamos mais 100% do destaque do esporte. Boa noite e fique com Deus.